Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu não estou aparecendo na câmera porque eu sofri um acidente e caí, levando a Nina e o Toquinho para passear, né? A Nina me atropelou e eu caí, bati o queixo muito forte no asfalto. E eu estou com um hematoma muito grande, né, no queixo. Não teve nada de grave, não fraturei a mandíbula, mas um inchaço, assim, é muito forte, né? Então o rosto da gente fica deformado. Ai, gente, eu tô parecendo meio que... No primeiro dia eu parecia um Popeye, e agora eu tô parecendo uma mulher barbada. De tão preto que ficou o queixo, né? Então é meio ruim, né? Aparecer desse jeito, não dá. Eu não uso muito maquiagem, então vamos dar uma pausa aqui nas aparições. Depois que eu já estiver plenamente recuperada, eu volto a apresentar os vídeos para vocês. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um recebidos. Foi uma caixa bem grandona, gente, que eu recebi. Então eu vou abrir essa caixa junto com vocês e vou mostrar novidade aqui no meu jardim, que eu instalei ali uma prateleira nova. Então, bora pro vídeo! Agora eu vou abrir o pacote e vou mostrar para vocês o que chegou aqui nessa caixona. Olha só, gente do céu. Eu entrei em contato com a Vila Verde, né? E comprei. Eu queria comprar a terra de diatomácea. Eu comprei esse pacotão aqui, ó. Ai, quanto tem? 900 gramas. Eu entrei em contato com eles porque eu queria adquirir esse produto aqui. E... eles me enviaram esses produtos para eu experimentar. Biofertilizante agrofermentado. Eu não conheço esses produtos, tá? Eu só estou mostrando porque eles mandaram esse recebido. E eu quero conhecer, né? Eu não conheço. Adubinho agroecológico para suculentas. Será que é um pouquinho só que usa? Quem usa esses produtos, gente? Para cactos. Será que é diferente? Cactos e suculentas? Entendi, suculenta e cacto aqui. Esse aqui deve ser tipo um bocache? Olha só, tem esse... O que é isso aqui? Substrato orgânico Estrela Gaúcha. Esse aqui é do Vando e Fab. Indicado para fundo de vaso? Componentes. Deixa eu ver o que tem nesse componente aqui. Material secundário, produção própria, carbonato de cálcio, vermiculita. Perlita expandida, terra de diatomácea, carvão vegetal, casca de pinos, palha de arroz carbonizada, casca de arroz carbonizada. A única coisa diferente que tem do meu é a vermiculita. Eu não uso vermiculita, mas aqui tá escrito que é para fundo de vaso, né? Eu não conheço esses produtos, tá? É a primeira vez que eu tô vendo, então eu tô mostrando... Ai, rasgou. Olha só, esse aqui é o substrato. Olha, já vem com magnésio. Magnésio para suculenta é muito bom, viu, gente? Enxofre, zinco. Esse aqui já vem biofertilizante, capim elefante, bocache da terra, citronela,
Fosfato natural, calcário, casca de arroz, chorume, torta de mamona, casca de pinos. Interessante. Também tem vermiculita. Substrato rei. Ah, esse aqui é o da Grazi Bittencourt, né? Substrato rei, terra virgem, casca de arroz, perlita, biofertilizante bocashi, inseticida biológico. Então é terra de atomácia. Tudo pronto para uso. Olha só, gente. Esse aqui também é um substrato rei. Esse aqui também é da Grazi. Esse já vem casca de arroz carbonizada, casca de pinos moída, carvão vegetal e perlita. Perlita tudo bem, né? O que eu não gosto é a tal da vermiculita. Pra mim, acho mais complicado. Casca de pinos. Eu já vi ela falando desse tipo, desses dois substratos que ela usa. É diferente do que eu costumo usar, né? Esse daqui já é do Wanda e Fab. Substrato Estrela Gaúcha. Interessante, né? Olha, gente, para quem tem interesse de experimentar, a diferença só que esses aqui, ó, pelo que eu pude ver, o que eu fiquei um pouquinho assim é que tem vermiculita. Eu não gosto de vermiculita porque aqui chove bastante, tá? Esse já não tem vermiculita, que é o da Alma em Flor. E esse do Wanda e Fab tem. Mas esse daqui tem outros componentes interessantes, que nesse aqui aparentemente não tem. É diferente um do outro, né? E aí eles mandaram também um refil, olha só. Um refil de terra de diatomácea. Olha que grandão, hein? Gente, então agora eu tenho bastante diatomácea aqui para meu uso, né? É o que eu mais uso, né, gente? Isso aqui é o que eu uso mesmo, que eu recomendo, né? Então, é isso. Olha quanta coisa. Eu vou depois abrir esses pacotes, olhar e vou testar, né? Vou testar aqui alguns desses substratos e depois, de repente, eu faço um outro vídeo mais pra frente, tá bom? Se eu achar legal, se eu gostar, aí eu falo. À medida, então, gente, que eu for experimentando, eu faço relato para vocês, tá? Como é bastante coisa, provavelmente vai demorar para eu experimentar tudo. Mas eu acho que eu vou fazer assim. Os que tem vermiculita, eu vou fazer para vaso que precisa de mais água. Que no caso são os colares, os pendentes, né? Que são plantas que aqui no meu cultivo não vão muito bem. Eu vou testar aquele lá. E esse daqui eu vou testar nos outros, né? Eu vou testar para ver, né, gente? Eu não sei. De repente, se der certo, né? Também já é uma maneira de poder indicar algum produto pronto para vocês, não é verdade? Eu faço a minha própria receita aqui pro meu clima, que chove muito, eu acho melhor. Mas é sempre bom você ter uma opção também de produtos prontos, né, para indicar. Isso é uma coisa legal. Então, eu vou experimentar e depois eu vou relatando para vocês qual que é a minha experiência, tá bom? Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do vendedor no WhatsApp que eu falei, tá bom? Assim facilita para quem aí tiver interesse em adquirir qualquer um desses produtos. Agora eu vou mostrar para vocês a minha reorganização. Tá vendo essa prateleira aqui que tá bem deslocada? Eu vou retirar ela daí e colocar onde tá ali meu pé de café. Eu quero tirar tudo que tá ali, gente, para reorganizar. Vou limpar, vou lavar. Quem diz que suculenta e jardim não dá trabalho, né? Tudo a gente tira, limpa, lava e depois a gente
coloca as plantas no lugar. Nesse caso, eu tirei então todas essas plantas, lavei toda a calçada e aí eu vou realocar todas as plantas que estão ali para poder mover, né, a prateleira, né? Eu tinha colocado ela aí provisoriamente por conta do passarinho, né, gente? Que fez ninho ali no café. Então, agora que ele já foi embora, os bebês já cresceram, eu vou colocar então essa prateleira aí, gente. Aí, ó. Essa é a minha reorganização. Esse processo demorou meio período, mais ou menos, para a gente limpar, recolocar as plantas, limpar, né? E depois repensar quais são as plantas que eu vou colocar ali. Por que eu pus nesse lugar, gente? Deixa eu explicar para vocês. Esse é um local protegido pelo beiral da casa. Então, é um local que a água da chuva não chega tão forte. É um local de refúgio, né, para as plantas mais sensíveis. E eu estava precisando de mais um espaço para essas plantas que precisam se refugiar um pouquinho da chuva. O que eu tenho feito ultimamente, que eu vou deixar bem claro para vocês. Eu coloco plantas na chuva. E aí depois eu retiro elas e recoloco outras e vou fazendo uma espécie de revezamento. Assim, as plantas, mesmo aquelas que são mais resistentes, conseguem ter aí um pouquinho de respiro quando a gente chega nesse período de chuva excessiva. Então eu faço às vezes assim, depois de um tempinho, eu tiro aquela planta da chuva diária e coloco ela nesses locais de prateleira mais protegida, entendeu? E no meio do caminho tem um cachorrinho todo dengoso tomando sol. Olha só, fica lá olhando a gente trabalhar. E esse foi o resultado final, gente. Então, como eu falei para vocês agora, expliquei, essas plantas que estão aqui não vão ficar em definitivo. É um local que eu estou pensando mesmo em fazer rotatividade, assim como eu faço em algumas suculentas dessa área aqui. Muitas vezes eu tiro uma planta daqui, coloco aqui no meu caminho, aqui na beirada, para tomar chuva por uns dias. Pego algumas que estão aqui, ó, coloco ali em cima para proteger. E eu penso fazer mesmo esquema de cuidados com essa prateleira. Vai ser mais uma que vai ajudar nesse revezamento. Para mim, gente, que estou cuidando dessas plantas aqui no tempo, né? Ter esse espaço vai ser bem estratégico para salvar, para cuidar melhor das plantas, né? Olha só, eu nem mostrei, mas esse aqui, lembra que ele estava bem feio, né? Eu limpei ele, tirei todas as mudas e coloquei novamente a cabeça aqui, ó. Já deve estar enraizando, porque naquele dia mesmo eu refiz o vaso. Eu achei que ele estava precisando. Hoje, gente, do ano passado para cá foi o primeiro dia que não choveu à noite e eu consegui aplicar a terra de diatomácea e não lavou. Foram 3 semanas seguidas de chuva por aqui. Essa planta sentiu bastante. Tá vendo esse preto aqui? Eu tava tudo preto aqui. Eu tirei várias folhas, cortei tudo, limpei. Então tem bastante trabalho. Ah, olha aqui, ó. Limpei todinho esse. Eu até acho que filmei. Mas aí, bom, enfim, eu limpei esse. Porque tava com flor. Aí eu limpei. Tirei todas as flores, tirei todas as hastes florais, ó. E deixei ele só ele mesmo, ó. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem.
Olha só como que tá vendo, ó? Tirei tudo porque tava muito, gente, mas tava muito mesmo, tá? A planta já tava sofrendo. Então, a gente tem que limpar. Essa planta tava no tempo, né? No sol, na chuva direto também. Então, também já tirei, coloquei ela aqui mais protegida. Então, essa prateleira aqui vai ser uma auxiliar, né, na recuperação das plantas necessitadas, né? É sempre interessante vocês terem esse tipo de local com incidência solar, tá vendo? Ó, bate sol aqui. Esse é um local que vai bater bastante sol. Ah, me perguntam sempre onde que eu compro, gente. Eu compro no Mercado Livre, tá? Chama prateleira de aço. Não, prateleira aramada de aço preta. Não é barato, tá? Mas serve e aguenta bem aqui o meu cultivo no tempo. Essa também, ó, eu comprei, essa daqui ficou já um período na chuva, antes de eu colocar o toldo, e depois que eu coloquei o toldo, ela continua aqui, inteira, né, ó, ela tem algumas marcas aqui de ferrugem, ó, mas é pouquinho coisa, tá? Eu gostei muito dessa prateleira aqui, né, vale a pena o investimento. Na faixa de 400 a 700 reais, uma prateleira dessa daqui, tá? Não é barato, não. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Olha só como esse tempo aqui não dá trégua. Essa noite aqui não choveu, mas agora parece que vai chover, ó. Eu tenho feito a aplicação regular, né, de produto aqui, ó. Esse aqui é a terra de diatomácea, esse aqui. Eu tenho também feito bastante limpeza, retirada de folha, né? Tentando limpar os pratos todos, manter o máximo possível os vasos livres de folhas apodrecendo, né? Essa é uma época que as folhas vão a melar bastante, tá, gente? Melar, você retira essas folhas que estão meladas, é super importante vocês fazerem isso para manter a saúde das plantas, tá bom? Se vocês não fizerem isso, o risco de você perder sua planta é muito, muito, muito grande, tá? Então, manter a manutenção em dia em períodos de chuva é essencial para manter a saúde das suculentas quando cultivadas assim, ó, a céu aberto, tá? Então é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau! Gente, não deixe de colocar o like aí. Me dá dicas a respeito dos produtos que chegaram, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Essas imagens eu fiz em Marília. Sério que você vai chegar tão perto assim? São os coatis que vivem soltos lá no bosque, gente. Esses bichinhos têm causado até alguns problemas ali de furto de sacolinhas. Eles mexem em tudo, né? Furto de alimento. Não, sério que você vai vir também? Não, eu não sou. Não vou dar nada pra você. Ele tá querendo. Ele tá achando que eu vou dar alguma coisa. E até os saguis também estão se aproximando, assim, querendo que a gente dê alimento para eles. Nossa, mas ele tá tão pertinho. Mas a orientação no bosque é que não se dê nenhum tipo de alimento para eles, né? A gente fica observando porque eles são tão bonitinhos, olha.